Olá, senhores, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bem-vindo a mais um dia de planejamento, onde a gente vai mostrar os resultados de ontem, o que a gente vai fazer de entrada hoje também, no dia 1 de julho de 2026. Virou mês, hein? Tá acabando a Copa, pessoal. Tá ficando triste? Eu tô ficando meio triste. Pessoal, ontem foi um dia muito bom. Foi um dia melhor do que o primeiro dia dessa série, pelo menos. Vocês podem ver aqui pelo resultado que a gente deu uma guinada, né? Mas antes a gente falar sobre isso, quero pedir para você, quero convidar você a passar no vídeo, no primeiro vídeo dessa série, onde eu explico exatamente o que a gente está fazendo aqui, tá? Só para você não ficar perdido. Então, antes de assistir esse vídeo, pausa ele, vai aqui no primeiro link da descrição e assiste o primeiro vídeo dessa série para você entender certinho tudo que a gente tá fazendo aqui, tá bom? Pessoal, vamos lá. Ontem foi um dia que nós fizemos 3 entradas, né? Deixa eu pegar aqui exatamente aqui, ó. Ontem a gente fez 3 entradas. Eu criei esse dashboard aqui para mim acompanhar melhor as entradas, né? E eu tô com pouca bateria, olha só. Será que vai aguentar? Então, pessoal, no dia de ontem a gente fez 3 entradas, né? Aqui no dia 30/6. A gente fez uma entrada no jogo do Costa do Marfim contra a Noruega, da França e da Suécia, e uma entrada aqui na Botafogo de São Paulo contra o CRB, tá? Vamos lá. Na jogo da França contra a Noruega, a gente fez uma entrada no lei empate, né? E como foi a Noruega que abriu esse placar, eu acho que foi por isso que a gente teve um green meio tímido, né? Não foi um green ali que eu acredito que eu entrei aqui com uma stake, pessoal, de R$ 1.000 mais ou menos, tá? E aí a gente pegou esse 7% aqui. Se eu não me engano, foi um pouquinho mais de R$ 1.000, tá? Mais ou menos volta disso. A gente pegou esse 7% aqui. Não tô reclamando, tá dentro dos métodos que eu opero. É um bom green, tá? Então tá tranquilo. Só que eu acho que se fosse a Costa do Marfim tivesse abrido esse placar, esse green aqui com certeza seria maior. Porque por mais que seja um jogo parelho, a odd da Costa do Marfim, a expectativa da Costa do Marfim ganhar esse jogo, abrir o placar, era maior pelo mercado do que a da Noruega, tá? Eu achava a Noruega favorita nesse confronto, gente, sinceramente. Não achava a Costa do Marfim. Mas aparentemente eu era opinião vencida, porque todo mundo tava falando da Costa do Marfim, que meu Deus, a Costa do Marfim vai ganhar, e eu tava pensando, mano, eu acho que a Noruega vai passar. No fim do dia, depois de muito tempo, eu acertei que foi a Noruega que passou nesse confronto. Na França e Suécia, cara, foi o maior green da nossa série até agora, né? Pegamos aqui R$ 490, mais ou menos ali 20% da nossa banca, 22% da nossa banca. Esse jogo, pessoal, eu entrei pesado, eu entrei com uma stake de R$ 2.000, quase a nossa banca inteira. Eu falei para vocês no vídeo passado que eu iria fazer isso, né? Que eu ia entrar aqui buscando, na verdade, não é, eu coloquei aqui como lei super zebra no método, mas aqui eu fiz, na verdade, um back favorito, né? Super favorito, a França. A França me deixou desconfortável, pra ser bem sincero, em alguns momentos, principalmente antes de abrir o placar. Porque eu não tava vendo a pressão que eu imaginava que a França ia fazer, mas enfim, eu acho que a França já, já chegou ali, né? Sabendo que ia ganhar, era só fazer um pouco de força de vez em quando que ia sair. A Suécia, né, enfim, não dá pra cobrar muito da Suécia também, né? Mas eu imaginava uma França com mais pressão no início. Mas também acredito que por causa do calor, foi mais tranquilo. Esse gol saiu depois da primeira parada pra hidratação, né? E a gente acabou, eu acabei segurando, falei pra vocês, né? O método, pessoal, explicando rapidamente aqui desse Lei Super Zebra, quando saiu o primeiro gol, fechar a posição. Mas eu falei pra vocês que eu confiava muito na França, ia sair um pouco do método naquele jogo, eu ia segurar até o final. Acabei não segurando até o final porque eu precisei sair, entrar numa reunião ali depois saiu o segundo gol. E aí eu fui pra entrar na reunião e falei, mano, futebol vocês sabem como que é, né? Pode acontecer qualquer coisa. Então eu fechei minha posição. Só que depois acabou sendo até o terceiro. Eu abri, deixei de ganhar aqui mais ou menos uns R$ 100, tá? Tava pra ganhar 600, né? Mas aí até a comissão também. Então ia ficar ali em torno mais ou menos de uns R$ 100 aí que eu poderia ter ganhado a mais aqui. E depois eu fiz uma entrada no jogo do Botafogo de São Paulo contra o CRB, num método de eventos raros, que eu falei pra vocês no último episódio, que eu ia começar a trabalhar esse método, né? Basicamente eu entrei aqui contra a goleada do CRB, ganhei esses 4% aqui da stake, tá? Eu entrei ali com uma stake de R$ 1.000, então eu acabei ganhando esses 4%. Talvez vou adicionar aqui, pessoal, uma coluna de stake, né? Pra gente ver certinho acompanhando quanto que eu tô ganhando em cima de cada entrada, né? Mas foi mais ou menos isso. Eu entrei no momento, talvez no time errado, porque depois que eu entrei, o CRB acabou marcando um gol. Talvez eu deveria ter esperado, e porque essa odd que eu peguei, acho que foi 55, 60.
Talvez eu deveria ter esperado esse gol sair, mas não dava pra saber muito, que é um jogo meio sem padrão aqui, né, pessoal? Mas, e aí acabou saindo o gol e a minha odd baixou bastante. Mas esse jogo, se eu não me engano, terminou com 0-1, tá? Só foi esse gol começando a partida. E foi bem tranquilo aqui pegar esses 4%. Eu fechei antes também, tá? Fechei uns 10 minutos antes de terminar o jogo. Talvez eu poderia ter ganhado um pouquinho mais aqui. Outro jogo da Copa, pessoal, que esse jogo eu não fiz absolutamente nada, foi o jogo do México e Equador, tá? Esse jogo eu não fiz nada, primeiro, ele atrasou 1 hora. Segundo, eu já tava com a expectativa de dormir e eu só assisti o primeiro tempo, tá? É um jogo que eu não ia assistir porque eu tava bem cansado ontem. Tive bastante trabalho, então eu tava bem exausto. Eu tô acordando cedo pra fazer esses vídeos, né? Então esse jogo aqui, como começou 11 horas ao invés das 10, já ia passar das meia-noite, 1 hora da manhã, ainda mais tivesse prorrogação. Eu não tava esperando um jogo assim, igual foi o primeiro tempo, tá? Eu confesso pra vocês que eu fiquei com muita vontade aqui, acho que foi depois do minuto 10, de pegar esse Lei Equador, porque o México tava amassando o Equador, ou tá fazendo, não amassando, né, mas tava fazendo uma pressão muito grande no Equador. O Equador de vez em quando tinha umas saídas de bolas mais perigosas, mas tava claro pra mim que eu tinha que fazer esse Lei. Só que como eu não ia assistir o segundo tempo, né, e como eu imaginei que talvez esse 0-0 ficasse, né, o México pressionando ali, mas não saísse o gol, eu falei, cara, se eu tiver que segurar isso pro segundo tempo, amanhã eu vou acordar moído. E eu não fiz a entrada. O que que aconteceu? O México abriu o placar e depois fez 2-0. Apesar que a gente teria saído aqui, né? Eu teria saído nesse 1-0 aqui. Mas já teria me dado aqui um lucro bem legal também, né? Se a gente colocasse com a stake. Pessoal, essa plataforma aqui é a Simula Trader, tá? O link também tá aí na descrição. Eu não ganho nada, tá, pessoal? Não sou afiliado à plataforma. O dono dela é o Valida, que eu já recomendei aqui pra vocês no primeiro vídeo do canal. Ele nem sabe quem eu sou, então eu não ganho nada. Só tô recomendando porque é o que eu uso mesmo, tá? Então eu teria que pegar esse primeiro gol, ter pego aqui uns 14% da stake, né? Então seria uma entrada muito boa, teria aumentado muito o nosso lucro ontem. Mas aí, por causa disso, eu acabei evitando a entrada também, né? Enfim, às vezes é melhor não perder, é melhor deixar de ganhar do que perder. Que vai que o jogo seria um outro cenário, eu já tava com sono e poderia ter feito alguma merda, né? Mas enfim, fiquei meio bolado quando fui dormir aqui no intervalo com esse jogo 2-0 já. Mas fazer o que, né, pessoal? Bom, pessoal, vamos falar dos jogos do dia de hoje, né? Hoje nós temos 3 jogos pela Copa. Então a gente vai ter Inglaterra e Congo. Eu quero muito, muito entrar nessa Inglaterra, galera. 1,34 a odd da Inglaterra. Bom, eu quero muito entrar nessa Inglaterra, galera. Quero bastante. Só que eu não confio nessa Inglaterra, né? Eu acho que o último jogo da Inglaterra contra... Quem que a Inglaterra jogou? Contra o Panamá. Eu acho que esse 2-0 aqui ficou muito aquém. O Panamá não ofereceu nenhuma resistência. Resistência ofereceu, né? Foi um time que jogou bem atrás. Só que eu acho que isso daqui ficou muito aquém. Aqui era um jogo para 4-5-0. Porque esse time do Panamá é muito fraco. Ainda mais enfrentando uma Inglaterra. Então eu tenho muitas reticências com esse time da Inglaterra, pessoal. Não é um time que eu confio muito. Apesar de que um Lei Congo aqui eu acredito que eu vá pegar, né? Ou um Back Inglaterra. Mas é aquilo. Eu vou provavelmente nesse jogo assistir os primeiros 5 minutos. Se sair o gol, que pena, né? Vou assistir aqui os 5 minutos. Vou ver como a Inglaterra vai estar jogando. Assistir os 5, 10 minutos, né? Vou ver como a Inglaterra vai estar jogando. Se a Inglaterra estiver jogando bem, eu vou entrar provavelmente no Back Inglaterra. Depende da odd do Lei do Congo, eu vou entrar no Lei Congo. E aí vai sair o primeiro gol da Inglaterra. Se sair o primeiro gol, eu vou fechar a posição. Não vou segurar igual eu fiz o jogo da França, tá? Vou fazer bem um método aqui bem certinho. Vou fechar a posição. Vai ser um gol menor na conta, porque a Inglaterra pode fazer 2, 3, sim. Mas é isso que eu vou fazer. Eu gostaria de confiar mais na Inglaterra, né? Não é que eu acredito que o Congo vai fazer muita coisa. Não, é que só que eu não acredito muito nessa Inglaterra. Mas é um jogo que provavelmente eu vou fazer aí um back Inglaterra ou um lei Congo. Principalmente se a Inglaterra já começar o jogo lá em cima. Bélgica e Senegal, galera. Aqui é um outro cenário, né? Eu tenho achado bastante esses jogos entre esses times que tá com odd acima de 2, os dois estão com odd acima de 2, um pouco complicado de operar. Por quê? Você não tem claro quem é a zebra aqui. Na verdade, você não tem zebra, é um jogo parelho. Então fazer um lei zebra não dá, né? Outra coisa, fazer um lei empate aqui seria o ideal.
seria perfeito. Só que esses times estão vindo jogar, como é um jogo de mata-mata, o primeiro tempo tem ficado muito amarrado, não tem saído os gols têm saído no segundo tempo. Então, o que provavelmente eu vou fazer aqui? Mesma coisa do jogo da Inglaterra. Vou assistir o jogo, ver como que tá. Se eu perceber que algum dos times tá fazendo uma pressão muito grande, mas tem que ser uma pressão muito grande, eu já vou entrar nesse lei empate. Se eu perceber que não tá sendo assim, que eles estão talvez ali, né, tentando pegar de alguma coisa, eu vou entrar no. Vou esperar o intervalo e entrar com uma stake menor no empate, porque o empate deve, né, no intervalo deve estar 2,10, bem mais baixo. E aí eu consigo segurar até o final, né? Pegar uma odd menor e segurar ali até o final, até segurar até os 80 minutos e tomar um head menor. Então, provavelmente fazer isso. Por quê, pessoal? Eu acredito que esse jogo vai ser no início um jogo bem estudado. A Bélgica fez 5-1 na Nova Zelândia, empatou com o Irã em 0-0, empatou com o Egito 1-1. Essa foi a Bélgica. O Senegal ganhou do Iraque de 5-0, perdeu para a Noruega 3-2 e perdeu para a França de 3-1. O que isso quer dizer para mim? Que o Senegal vai entrar aqui não para atacar a Bélgica loucamente, mas vai tentar segurar esse empate. E a Bélgica já empatou bastante nessa Copa. Então, por mais que a Bélgica pode ser sim um time melhor que o Senegal, pode ser, eu não vejo a Copa que essa Bélgica apresentou para me confiar nela assim. Então, provavelmente é isso que eu vou fazer. Eu vou segurar, vou ver como que vai, vou assistir o jogo no primeiro tempo. Se o 5, 10 minutos tiver a Bélgica amassando, por exemplo, eu já vou entrar aqui nesse lei empate. Se não tiver, pessoal, eu vou segurar isso aqui até o intervalo. Que esse jogo aqui para mim tem uma cara de ficar 0-0 até o intervalo. Posso estar errado, né, gente? Eu não sou vidente. Falando uma expectativa que eu tô tendo e pelos jogos que eu venho acompanhando dessa Copa na fase de mata-mata. Então, se ficar 0-0 aqui, eu vou entrar nesse lei empate, porque aí no segundo tempo os times vão ter que se agredir mais, né? Principalmente ali depois da pausa de hidratação, os times vão ter que se agredir mais, e aí você consegue pegar uma odd bem mais baixa, um lucro maior e um head menor, né? Basicamente é isso a expectativa. Falando isso pra vocês, pessoal, com base nesse jogo aqui, ó. Por exemplo, eu acredito que esse Holanda e Marrocos vai ser parecido com esse jogo aqui de Bélgica e Senegal, tá? Se você observar, o placar do empate estava 3-15. No intervalo, quando esse jogo estava 0-0, esse placar esse estava 2,42. Ou seja, se aqui você entrasse com 1.000 e fosse até o gol, ó, até o gol, você ganharia 280, tá? Se no início do jogo você entrou com 1.000, aqui no intervalo já estava tomando um head de 15%. E se você fosse até o gol, você teria lucrado 10%. Entendeu a diferença? Então, eu tô com a mesma expectativa desse jogo aqui. Pode ser que eu esteja errado, pessoal. Pode ser que a Bélgica chegue aqui 10 minutos 3-0. E aí não tem mais o que fazer nesse jogo. Fechar o jogo, só assistir e não fazer operação nenhuma. Mas eu tô com essa expectativa. Se tiver 0-0, eu vou entrar aqui nesse lei empate no intervalo, tá? Vou fazer essa alteração porque esses times têm vindo muito para levar o jogo para uma prorrogação, para arrastar esse jogo, para lutar por uma bola, para ter uma chance, para cometer menos erro. É mata-mata, pessoal. Tá todo mundo aqui não querendo ir embora da 16 avos. Ninguém quer ir embora da 16 avos. Por último, temos aqui Estados Unidos e Bielorrússia. Bielorrússia? Eu confundo muito Bósnia. É que eu vejo ali o BIH e chamo de Bielorrússia. Mas a Bósnia. Cara, esse é um jogo que eu provavelmente vou fazer aqui um lei. Pior equipe, um lei zebra, né? Eu acredito que a Bósnia não vai oferecer tantos perigos assim para os Estados Unidos. Os Estados Unidos não é uma equipe que eu confio muito, mas é que eu tô mais apostando na fragilidade da Bósnia, tá? A Turquia venceu os Estados Unidos ganhou da Austrália e do Paraguai. Inclusive, péssimo jogo que o Paraguai tinha feito aqui. Quem confiou, desacreditou no Paraguai por causa desse jogo aqui, o Paraguai surpreendeu depois. Mas os Estados Unidos têm feito essas partidas. Contra a Turquia, eu acho que ele já estava classificado, então meio que, né, abriu mão. E a Bósnia ganhou do Catar de 3-1, mas Catar, uma péssima equipe, perdeu da Suíça, empatou com o Canadá. Então, eu acho que a Bósnia vai vir para aquele jogo de tentar
se defender, só que eu acho que os Estados Unidos vai fazer uma boa partida aqui, tá? Então provavelmente aqui eu vou entrar no lei. Eu. eh, ou se não, eu vou esperar os 5 primeiros minutos também pra assistir e ver como vai funcionar o jogo. Se os Estados Unidos estiver pressionando, eu pego esse lei aqui. Dificilmente eu vou fazer um back Estados Unidos, tá, pessoal? Primeiro que a odd tá mais alta do que eu gosto de fazer quando é back. Segundo, que eu não confio nos Estados Unidos assim pra colocar um back nos Estados Unidos. Por que eu faço um lay? Porque o lay eu ganho menos do que um back. Por exemplo, se sair um gol, vou dar o exemplo aqui pra vocês do jogo da França de ontem, pra vocês entenderem. Já falei isso algumas vezes, eu acho que isso é meio uma obviedade, mas como a gente tem pessoas aqui que talvez o óbvio precisa ser dito, né? Talvez é uma novidade pra algumas pessoas, então eu vou mostrar isso pra vocês. Se eu fizer um back França com R$ 1.000, quando a França faz o primeiro gol, caraca, vai quase no final, né? Ó, eu tô ganhando aqui em 13%, R$ 139. Agora, quando a França, se eu tô no lei Suécia com R$ 1.000, você viu que até o valor que eu vou ganhar aqui é menor total, né? Quando a França fez o primeiro gol, eu ganho 61. É uma diferença muito grande. Mas por que que entrar então no lei e não no back? Por uma coisa, olha, quando a França tava 0-0, eu já tava fechando aqui num positivo. Então é um controle de risco, né? Tô perdendo um pequeno green aqui, ó. Mesmo no jogo 0-0. Porque a França tá jogando melhor. E aqui, com o passar do jogo, a ideia é que a odd da França e a odd da Suécia vão aumentando porque vai baixando a odd do empate. Então, pegar um lay zebra é bom por causa disso. Você ganha menos, mas o seu controle de risco acaba sendo melhor. Então eu só pego um back favorito, um super favorito, na verdade, que não é o caso dos Estados Unidos, né? Ou um super favorito que eu confio bastante, que não é o caso da Inglaterra. A Inglaterra tá com uma odd aqui de super favorita, mas não confio nesse time. Eu acho que essa odd aqui vai ser ajustada, entendeu? Então, é a mesma coisa que a dos Estados Unidos. Então eu prefiro pegar um lay zebra. Pessoal, agora vamos aos métodos que a gente tem aqui no Sherlock, que a gente filtra, né, pra ver se tem alguma oportunidade, algum jogo que pode ser legal. Eu tô analisando jogos ainda, tá, pessoal? Então pode ser, por exemplo, que amanhã eu venha falar pra vocês que eu fiz entrar em algum outro jogo. Tô testando outros métodos, tô testando um método de ver eventos raro aqui numa variante. Vamos ver como vai ser. Depois eu vou trazer um vídeo falando sobre isso. Lei Super Zebra, pessoal. Hoje, vamos ver o que que a gente tem de Lei Super Zebra. Não temos nada, né? Então, pensei que o jogo da Inglaterra estaria aqui, mas não entendi os filtros. Lei Zebra, a gente já deve ter alguma coisa, temos 5 jogos, né? Esse jogo aqui, pessoal, dessa Liga do Canadá, eu tô pensando em pegar esse Zebra aqui, tá? Tô pensando. Talvez essa é uma entrada que eu vou fazer aqui às 14 horas. Mas às 14 horas tem Copa já, né? Então talvez eu não vá fazer, porque. Ah, o jogo da Inglaterra é 1 hora da tarde. É, eu acho que esse poderia ser um jogo legal, mas eu acho que eu não vou fazer porque eu vou estar assistindo o jogo da Copa, então vou dar uma esquecida desse jogo aqui, né? Copa do Chile eu não faço, né? Por mais que seja dois times que eu conheço, Universidade de Chile e União La Calera, mas eu não faço Copa. E é isso. Então acho que aqui também não vai ter nenhuma outra oportunidade. Ainda bem que tá tendo Copa nessa fase, porque seria difícil encontrar alguma coisa pra fazer, né? E LTD, a gente tem alguns jogos aqui que eu também provavelmente não vou fazer nada, tá, pessoal? Copa eu não opero. Copa, essa daqui é uma liga do Canadá, talvez eu faça alguma coisa aqui, mas aí eu tenho que verificar como que tá a range dos times, né? Pra fazer alguma coisa. Bom, pessoal, dos métodos é isso. Eu acho que vai ser mais um dia operando Copa também, tá? Eu acho que eu não vou fugir muito daquilo, não. Provavelmente eu vou fazer as operações nesses 3 jogos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aí nos comentários suas dúvidas, as suas opiniões, pra gente bater um papo também. Assiste os outros 2 vídeos, né? Principalmente o primeiro vídeo, porque o primeiro vídeo eu mostro bastante sobre os métodos. Eu acho que vou trazer vídeos separados aqui sobre os métodos também. Eu espero que tenha ajudado vocês. Lembrando, né? Eu não sou nenhum profissional, eu não sou nenhum trader esportivo profissional, não sou nenhum tipster. Não tô criando isso aqui para ter alguma responsabilidade e indicação para vocês. Estou apenas registrando as minhas entradas, pessoal. Não acho que isso daqui é a verdade absoluta, que o que eu tô falando aqui é a verdade absoluta. Nem tenho tanto entendimento de futebol assim, tá? Só tô mostrando pra vocês registrando o meu processo.